25, vamos ler a partir desse versículo. A meditação que queremos trazer para aqui pensarmos um pouco com a igreja, nós queremos ler esse texto apenas como base. Apenas como base. Daniel capítulo 4, versículo 25 a seguir, diz assim: será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos. Todos sabem que aqui está a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido com uma grande árvore, e que muitas pessoas se aninhavam debaixo da sua sombra. Daniel tem a devida interpretação e traz a ele que ele haveria de sair do trono por um período por causa do seu grande orgulho. E aqui está dizendo que ele se tornaria como um animal e ficaria no campo. Quando diz aqui 7 tempos, está falando de um período de 7 anos. Veja só, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Ontem nós começamos a falar aqui um pouco sobre Ciro, e embora ele não sendo servo de Deus, um crente, mas a Bíblia o chama de ungido e também o chama de pastor, porque ele viveu em tempo e cumpriu o propósito. Diferentemente de Nabucodonosor, um homem muito orgulhoso, que achava ser alguma coisa, e ele acabou se dando mal. E aí fica um alerta para nós. O que é orgulho de fato e de verdade? É quando eu acho que sou alguma coisa e eu me sinto mal porque as pessoas não me consideram como eu acho que deveria ser considerado. É quando eu penso que tudo que for ou vier a ser é por causa dos meus próprios méritos. Eu já disse aos irmãos em outras ocasiões que todas as vezes que Deus vê um orgulhoso, ele lembra exatamente de Lúcifer, pois foi ele que no princípio ele quis ser maior do que Deus, assentar-se acima do trono de Deus e assim manifestar uma grandeza, uma glória que achava que tinha, e por esse motivo perdeu seu posto. Aqui não é diferente na vida de Nabucodonosor, a mesma coisa está acontecendo. Olha o que diz o versículo 26, do capítulo 4 de Daniel: e quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Nós devemos entender que Deus domina sobre tudo e todas as coisas, e que o céu é quem reina sobre a terra. E o fato de ele ver uma árvore frondosa e depois apenas o tronco plantado na terra, estava falando do seu reino, que por um período passaria dele, mas depois tornaria para ele, quando ele reconhecesse que Deus é tudo em todos. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha o tamanho da humildade de Daniel. Daniel está perante o monarca do seu tempo, mas profundamente comprometido com a palavra de Deus, ao ponto de, depois de dar a revelação, sem se preocupar se viveria ou morreria, agora ele diz: rei, aceita o meu conselho. O conselho dele foi esse: desfaze os teus pecados, ou seja, abandona as tuas práticas pecaminosas pela justiça, ou seja, troca aquilo de injustiça que tu está fazendo por uma vida justa. E depois, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, ou seja, deixa a tua vida iníqua e viva uma vida piedosa. E a Bíblia diz: talvez, se
se prolongue a tua tranquilidade. Irmãos, Deus não é tão mau como alguém pensa. Nós sempre temos oportunidades. O problema é que nós às vezes não atentamos que a bondade e a misericórdia de Deus também tem limite. Gênesis 15:16 diz que Deus haveria de punir os amorreus assim que a medida de injustiça deles fosse preenchida. Para cada ser humano, para cada nação, para cada povo, Deus tem uma medida de injustiça para que possa ser praticada. Pois o Salmo 103, versículo 13, 14 diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus, reconhecendo que somos limitados, Ele sabe que nós falhamos. Agora, Deus não quer que nós vivamos atolados no pecado a vida toda. Por esse motivo, Ele vai dando tempo. E alguém acha que porque vive uma vida no pecado, Deus está aprovando os seus erros. E é simplesmente porque Deus está dando tempo para que possamos nos arrepender e voltarmos ao centro da sua vontade, o que nem sempre acontece. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Veja isso, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, aqui o texto sagrado mostra que quando passou 12 meses, nada de mudança na vida de Nabucodonosor. Então houve um tempo entre a revelação do sono, o conselho de Daniel, para que Nabucodonosor pudesse tomar uma decisão, o que não aconteceu. E a Bíblia diz, ao cabo de 12 meses, andando e passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse assim: não é esta a grande Babilônia, escute isso, que eu edifiquei, para que a casa real, com a força do meu poder, olha a segunda expressão, e para a glória da minha magnificência, veja só, eu edifiquei meu poder e minha magnificência. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, ou seja, ele nem tinha terminado de pronunciar todas essas coisas, quando caiu uma voz do céu e disse assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Versículo 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos. Sobre ti, isso duraria até quando? Até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Todos sabem que o rei passou por esse processo. As suas unhas cresceram, ele perdeu a sanidade mental, ele foi para o campo e, como um animal irracional, viveu por um período de 7 anos. Até que a sua mente retorna, ele consegue olhar para o céu e glorificar a Deus, e assim a sua vida foi completamente mudada. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nesta noite, com muito temor e com muito tremor também, porque essa palavra nos mostra que Deus agirá em nosso meio, nas nossas vidas, e como Ele domina sobre todas as coisas, esteja muito atento para esta palavra e tenhamos muito cuidado e vigilância. Eu quero falar nesta noite, subordinado a esse tema, instrumentos do trabalhar divino. Instrumentos do trabalhar divino. Na realidade, eu relacionei aqui pelo menos 7 instrumentos. Eu sei, não tenho como falar de todos eles,
Mas aqui na Bíblia sempre esse número 7 é tão presente, e em se falando de Deus, fala de perfeição, e eu sou levado a sempre fazer isso. Então, são esses instrumentos do trabalhar divino, não são todos, mas pelo menos 7. Em primeiro lugar, esses 3 querem dizer a mesma coisa: cordel, cana e vara. Cordel, cana e vara. Geralmente, quando esses instrumentos são citados na Bíblia Sagrada, eles trazem consigo pelo menos 3 significados. Um deles é para edificação. Edificar, construir alguma coisa. O outro é para correção ou para reconstrução. Terceiro é para destruição. Todas as vezes que nós estivermos lendo a Bíblia, encontrarmos a palavra cana, cordel, vara, sempre está falando de medir. Você pode ter certeza que está falando ou de uma edificação, de uma construção, estará falando de uma reforma, de uma correção, ou estará falando de uma destruição, de uma devastação. Então, por esse motivo, nós devemos ter muita atenção. Então, vamos lá. A começar pelo livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 40. Você está em Daniel, só voltar. Aí já está aí Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 40, e o versículo de número 13. Só que nesse versículo fala sobre o cordel e também sobre a cana. Sobre o cordel e sobre a cana também. Veja só, Ezequiel capítulo 40, versículo de número 13. Todos sabem que daqui para frente está falando acerca da restauração e construção do templo. Um templo que aí futuramente ainda aparecerá. Eu não quero me ater ao contexto, seja histórico ou profético dos textos que vou ler. Eu quero apenas pegar a literalidade do texto, usando os instrumentos que Deus utiliza para muitas vezes nos ensinar algumas coisas. É só isso. Então Ezequiel 40, versículo 30 diz assim: e havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo o quê? O cordel de linho na sua mão. E uma o quê? Tanto o cordel de linho, que parece uma fita, uma tira, quanto a cana de medir, está falando de medição, está falando de comprimento, está falando de tamanho. E a Bíblia diz que ele estava em pé na porta. Então, em pé na porta quer dizer a observar, a olhar e ver o que estava por acontecer. Ainda em Ezequiel, capítulo 47, veja aí, 47, versículo de número 3, também, olha o que diz: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão o quê? Aí ele mediu-me côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Primeiro texto você vê que fala de uma construção, e aqui está falando de uma restauração, pois estava falando de uma experiência que em uma visão Deus mostra a Ezequiel, onde ele haveria de adentrar as águas purificadoras. Então, enquanto Ezequiel 40 é uma construção, uma restauração, aqui está falando de uma renovação, de uma restauração. Vamos lá. Livro do profeta Ezequiel, ainda, no capítulo de número 21, o versículo é o de número 13. Ezequiel, capítulo 21, versículo 13. Como nós já vimos o cordel e a cana, agora veja a vara. Olha o que diz o texto. Ezequiel 21, 13. Porque
se faz uma prova. E que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Diz o Senhor Jeová. Então, nesta situação, fala-se de uma prova. E o que teria como vara, que seria uma espécie de correção, seria o desprezo. Irmãos, todo ser humano que me ouve aqui sabe que não há nada pior do que o desprezo. Mas às vezes na vida cristã parece-nos, apenas mesmo parece-nos, que nós estamos abandonados, esquecidos, ou que nós estamos como que invisíveis no meio da multidão. Mas é uma das metodologias que Deus utiliza assim, para nos admoestar, nos ensinar, nos educar em alguma coisa. Isso aconteceu até com Jesus. Lembra dele? Lá na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então é muito comum e natural que em alguns momentos da vida nós nos sintamos assim, como se nós estivéssemos só. Na realidade nós não estamos. Se o Senhor nos abandonasse, nós todos nos acabaríamos. Mas é que é um dos instrumentos que Deus se utiliza para nos ensinar e cuidar de nós em alguma área. Então tenha muito cuidado quanto a isso. A última referência nesse texto, para que nós tratemos sobre cordel, vara ou cana. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 11, o versículo de número 1. Olha o que diz esse texto. E foi-me dada uma cana, que era semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Escute essa expressão. Ela acontecerá, claro, após o arrebatamento, mas eu estou te falando de instrumentos do trabalhar divino. Aplicando esse texto a todos nós, devemos atentar para esta cana e essa vara de medir, porque todos nós somos a igreja de Cristo. E à medida que Deus nos salvou, nos purificou e tem nos preservado em vida, Deus espera de cada um de nós alguma coisa. Eu já disse aos irmãos por muitas vezes que o mínimo que Deus pode investir na vida de cada um de nós é pelo menos um talento. Mateus 25:15. Foi dado talentos a cada pessoa segundo a sua capacidade. O mínimo que um crente do púlpito ao porteiro pode receber de Deus na vida, o mínimo é pelo menos um talento. Tratemos de saber o que foi que o Senhor investiu na nossa vida, porque Ele vai pedir contas. E esse texto está dizendo: levanta-te e mede o templo. Aqui está falando de um templo literal, mas aqui aplicado a nós, a igreja. Também mede o altar, está aqui para nós, que somos obreiros. E a Bíblia diz aqui: e mede também a todos, a igreja e o altar, que nele adoram. Como é que nós estamos servindo a Deus? Qual é a qualidade do culto que nós oferecemos a Deus? Que tipo de trabalho é que nós estamos fazendo para Deus e qual a intenção do nosso coração quando nós estamos realizando? São coisas que nós devemos estar pensando. Porque a obra é de Deus, e embora seja conduzida e feita por nós, seres humanos, mas há um Deus em revista do seu exército, do seu povo.
E às vezes pode ser que nós estejamos enganados, achando que estamos fazendo para o homem, mas Deus está vendo tudo. Então são coisas que nós devemos ter cuidado. Segundo lugar, o outro instrumento que Deus usa é o prumo. Prumo, todo pedreiro, ajudante de pedreiro, as pessoas vividas conhecem, entendem essa linguagem. Olha o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 28. Irmãos, a nossa vida espiritual está sendo medida. E Deus está pondo em nós o prumo espiritual para saber como é que nós estamos. E será que nós não estamos desperdiçando algum tempo? Alguma coisa? Você já viu que se for posta a massa, bater o tijolo e não passar logo a colher para tirar o excesso da massa que está ali para segurar o tijolo, quando o prumo for descer, se a massa estiver enxugado, o prumo não vai passar reto como deve passar. A linguagem é figurada, mas nós simbolizamos madeira de cetim ou madeira de acácia. É uma madeira bonita na sua coloração, mas cheia de nós. Quem é Jesus? E qual a sua profissão? Ele era carpinteiro de Nazaré. Nós viemos para a sua casa, ele foi nos aplainando, tirando as cascas, tirando os nós e nos ajustando. Porque a madeira de acácia também era feita, o tabernáculo era feita, a caixa que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança, e feita alguns instrumentos ali no Antigo Testamento. Mas todos eles eram o quê? Depois de preparadas, banhadas a ouro. Que isso simboliza para nós? Eu e você estávamos lá, cheios de cascas e nós. O Senhor nos trouxe, limpou-nos, tirou os nós e nos banhou com ouro, que é símbolo da presença de Deus, do trabalhar divino e da pessoa do Espírito de Deus na vida de cada um de nós. E a simbologia do tabernáculo, depois que tudo foi criado, no dia da inauguração, Êxodo capítulo 38 e também Êxodo capítulo de número 40, o próprio Deus entrou ali dentro, em forma de uma presença com uma fumaça, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, por causa da presença do Senhor ali. Ainda que nós tenhamos sido lá fora, nós fomos trazidos para cá, trabalhados por Deus. Ele nos banhou com esse ouro, que é símbolo da sua presença. Nós somos instrumentos de Deus, para a glória e louvor do seu santo e bendito nome. Agora aqui em Isaías 28, versículo 17, diz assim: eu regrarei o juízo. Ninguém é o bastante para suportar o juízo divino em completude. Por isso ele regra o juízo sobre nós. E ele faz como? Pela linha. Porque o pedreiro coloca a linha para saber se está tudo alinhado. Irmãos, a obra de Deus é uma grande construção. Você lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios 3,11? Ele diz assim: eu já coloquei um verdadeiro fundamento, e ele é Cristo. Agora cada um de vocês vão construir sobre ele. Tenha cuidado como vocês vão construir. Pedro disse, 1 de Pedro 2, 4 e 5: vocês mesmos são as pedras dessa construção. Então Deus olha para nós como uma grande construção que está sendo feita, e a gente fica imaginando que ponto dessa construção estamos nós. Porque se Deus não nos encontrar como quer encontrar, aí diz assim em Lucas 20, versículo 18: ele é uma pedra, que sobre quem ele cair, ficará apenas o pó. O moinho de Deus parece moer devagar, agora a vantagem é que deixa só o pó. Porque às vezes nós somos apressados e oramos e dizemos: parece que Deus não vai agir, Deus não está vendo isso, Deus não está vendo a minha angústia. Tenha calma.
Nós somos apressados porque nós somos de ontem. Deus tem toda a eternidade para trabalhar. Às vezes eu fico olhando, parece que as pessoas na obra não têm conhecimento para quem estão trabalhando e quem é o Deus da Bíblia. Os teólogos liberais, as pessoas que não leem a Bíblia, elas não acreditam nesse Deus que nós estamos falando, mas esse é o Deus da Bíblia. E em Deuteronômio 32, 39, ele diz assim, que ele é o Deus da vida, mas é o Deus que tira a vida. Ele é o Deus que mata, mas também é o Deus que faz viver. Ele é o Deus que faz descer a sepultura, e ele é o Deus que faz tornar dela. E a obra de Deus, ela não pode ficar como muitos acham que vai ficar. A obra de Deus, vou dizer outra vez, ela é feita por homens, conduzidas por homens, mas ela é monitorada e policiada pelo próprio Deus. É por esse motivo que a gente só precisa ser fiel a Deus, ter convicção do que nós estamos fazendo, ser para Ele, e o restante deixa com Ele. É alguém que levantou, é alguém que criticou, é alguém que perseguiu, é alguém, deixa isso para lá, vá fazer o que Deus te colocou para fazer, e deixa que Deus está cuidando de todas as coisas, e nada passa despercebido ao olhar divino. O texto sagrado diz assim: regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Quando o Senhor pôr a sua linha, para saber como está o ajuste da construção, e quando ele descer o prumo, para saber como é que está, a saraiva que ele enviará varrerá o refúgio da mentira. Nada que é de mentira na obra do Senhor permanecerá. A Bíblia diz que será varrido pela saraiva que ele mandará. E as águas cobrirão o esconderijo. Então tudo que é mentira e tudo que é como um esconderijo para esconder o que não presta, não permanecerá. Será tirado, porque Deus está vendo todas as coisas e elucidará todas elas para a glória e louvor do seu nome. Amós, capítulo de número 7. Daniel, Joel, Oséias, Amós. Amós, capítulo de número 7, versículo de número 7 e 8. Olha só, instrumento que Deus usa, o prumo. 7:7. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Então o muro era no prumo, e tinha um prumo na sua mão. Olha, a construção já estava feita, o Senhor estava em cima do muro, mas ele estava vendo se havia sido feita como realmente deveria ser feita. Foi levantado a prumo? Foi. Mas agora ele está fazendo a revista. Será que está no prumo como deve estar? Porque tem muita coisa que já está feita. Mas será que está como Deus quer que seja? Versículo 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: eu vejo um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. O Senhor está dizendo que veria como estava, e como previamente ele já sabia que encontraria falhas, ele diz: eu vou só colocar o prumo para fazer o tiroteio, e depois eu me afasto, e vocês não me verão mais. Irmãos, a vida espiritual é muito melindrosa. E às vezes a pessoa dizendo assim: faz tempo que eu senti a presença de Deus, não sinto mais o que eu sentia, Deus não se revela mais a mim como outrora. E será que o que nós estamos fazendo está no prumo e na linha? Olha o que está em Zacarias, é só continuar. Zacarias fica antes de Mateus e de Malaquias. Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Parece uma mensagem complexa e sem graça, mas eu já disse: tenha atenção.
e ela é uma palavra de advertência para nós. E é Deus chamando a nossa atenção. Então o versículo 10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ainda que sejam coisas insignificantes, chega o dia para tudo, sejam coisas certas ou erradas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Aquele que volta do cativeiro com o propósito de liderar uma grande construção, que aparentemente era algo insignificante, mas eles cumpriram o propósito. Então o que importa não é o tamanho do que nós estamos fazendo, o que importa é o propósito do nosso coração. Tem muitas pessoas com as vidas espirituais desajustadas e às vezes sofrendo problemas que não eram para sofrer, mas por causa do desajuste, por não estarem aprumados como deveriam, aí o inimigo encontra uma frecha e ele acaba destruindo vidas, aprisionando vidas. E não são poucas as pessoas que têm abrido espaço e o inimigo tem encontrado morada, está fazendo uma ruaça. Veja só, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então veja que Deus está observando tudo, todas as coisas, e nada passa despercebido aos seus olhos. Terceiro instrumento utilizado por Deus: martelo. Porque não é uma construção. Ele mede no cordel, na vara, no prumo, na cana. Depois ele parte para o martelo. Se a construção não prestou. Jeremias, capítulo de número 51. Irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos rever: conceitos, pensamentos e atitudes, porque no caso contrário haverá destruição. E quando Nabucodonosor, Deus falou e deu 12 meses, nós não sabemos quanto tempo temos. O que nós sabemos é que precisamos abrir os nossos olhos. Capítulo de número 51, versículo de número 20 de Jeremias. Olha o que diz aqui: tu és meu martelo. Olha isso aqui: e minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei nações, destruirei os reis, despedaçarei o cavalo, despedaçarei o seu cavaleiro, despedaçarei o seu carro e o que vai dele. Despedaçarei o homem, a mulher, despedaçarei o velho, o adulto, despedaçarei tanto o jovem quanto a virgem. 23. Despedaçarei o pastor de ovelhas com o seu rebanho, despedaçarei o lavrador, a sua junta de bois, despedaçarei os capitães e também os magistrados. Olha o versículo 24: pagarei a Babilônia todos os moradores da Caldeia, toda a sua maldade que fizeram. Para esse tempo Deus levantou a Babilônia, Nabucodonosor, para que pudesse servir de correção para o seu povo e destruí-los para que eles pudessem submeter. Amados, se nós não acordarmos e não despertarmos, nós poderemos sofrer. Você lembra que em algum tempo nessa cidade os crentes eram tudo humilhados? Por um tempo a igreja esteve escondida lá no Palmeiral e aos poucos veio vindo de lá para cá. Você acha que se nós não segurarmos a tocha que Deus colocou em nossas mãos, as coisas não poderão piorar? A igreja de Cristo nem pode parar e nem pode retroceder. A igreja de Cristo, ela precisa avançar, porque se nós pararmos, o inimigo avançará, e se nós retrocedermos, o inimigo ganhará espaço. E qual é a nossa atitude? Revistamos-nos do poder de Deus e da sua palavra e avancemos, porque a terra é nossa. Às vezes parece que
A batalha não está renhida. É verdade que nós temos pouco tempo, mas ainda temos algum tempo. A gente não pode parar. Tem gente que está passando o dia inteiro sem orar. Tem gente que está passando a semana inteira sem orar. Tem gente que está passando meses sem ler a Bíblia. Irmãos, nós estamos em uma guerra espiritual, você entende isso? 5 minutos que você tira de oração na sua casa, com 5 minutos que outro está tirando na casa dele, quando junta essa corrente de oração, nós nos tornamos fortes. E nessa guerra espiritual, nós estaremos vencendo e prevalecendo. Mas o dia que nós passamos sem buscar a Deus, nós estamos perdendo terreno. Você lembra da guerra de Baraque? Você lembra de Balaque quando ele procura a Débora? Quantas vezes eu li aquele texto e ficava pensando, o que um homem de guerra vai atrás de uma velha para ela fazer o que em guerra? Débora era uma mulher de oração. Há quem diga que ela tinha aproximadamente 90 anos. Mas Balaque chega aí e diz o seguinte, Balaque chega e diz, olha, se tu não for a guerra, eu dou arredo o pé. E ela diz, eu vou. A Bíblia Sagrada diz que naquela peleja o Senhor já havia dado a guerra. Apenas ele não levaria nome por causa de não ter tido a coragem de receber a palavra do Senhor e ir. Mas ele levou uma mulher crente. E ela orou ao Deus dos céus. E a Bíblia Sagrada diz que desde o céu até a terra, tudo pelejou em favor do povo de Deus. Como? Lua e estrelas têm uma influência muito grande na terra e nas águas. Dependendo da posição em que a lua está, os astros estão, a enchente, ela aumenta ou ela diminui. A Bíblia mostra que as fontes começaram a encher d'água, o chão encharcou, os carros eram mais de 930 com as rodas de ferro. O povo de Israel, eles eram bons na espada, mas quando a pé, eles perderiam a guerra. Porque nas rodas dos carros haviam espadas, e quando eles andavam, eles cortavam as pernas dos guerreiros. O que foi que aconteceu? A terra encharcou, Deus mandou chuva do céu na terra, a terra ficou mole, o carro entrava, mas não tinha como andar por causa do peso, atolava. Eles iam lutar de pé, e de pé o povo de Israel ganhava na espada, e Deus deu vitória ao seu povo. Nada está por uma casa da Bíblia. Irmãos, quando o povo de Deus se coloca à disposição, Deus age através do seu povo. Na simplicidade, na tranquilidade, mas a vitória do povo de Deus. Mas a gente precisa ter essa disposição. Então aqui em Jeremias 51 diz isso. Agora Jeremias 23, versículo 29, todo mundo sabe de qual é essa piada. Em se falando de martelo, 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como um martelo que esmiuça a pedra. Irmãos, parece que nós quase não acreditamos mais na Bíblia, mas a Bíblia é martelo. Você pode colocar a sua vida no altar e pregar a palavra, seja conversando, aconselhando, gritando, correndo ou falando. O que faz não é o grito do pregador e a expressão de quem fala a palavra. O que faz é a palavra de Deus. Fale a palavra, use a palavra e deixe a palavra agir, porque essa palavra ela é viva e também ela é eficaz, e essa palavra está trabalhando em favor da igreja e do povo de Deus. Quarto instrumento utilizado no trabalhar divino, quarto, a espada. Aqui, no livro do profeta Jeremias, é onde nós estamos. Então veja o capítulo 12 e o versículo 12 de Jeremias.
está escrito assim: sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra, não há paz para nenhuma carne. Veja mais, livro do profeta Isaías, é só voltar, você está em Jeremias, volta. Isaías, capítulo 66, versículo de número 16. 66, 16. A Bíblia diz: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Olhando para isso, o outro instrumento que Deus utiliza é a espada. No livro também do profeta Amós, capítulo de número 7, versículo de número 9, fala sobre a espada também. Diz assim: mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Deus utiliza a espada. Você quer ver no Novo Testamento? É Romanos, capítulo de número 13. Às vezes na obra, no trabalho, às vezes o pai, a mãe, parece que se cansam de aconselhar, de falar, de orar, e aí dizem: será que Deus não vai fazer nada? Calma, irmão. Deus tem cordel, vara e prumo. Deus tem martelo. Deus tem espada para trabalhar. Queira Deus, depois você não fique se lamentando, dizendo: oh Deus, tem misericórdia, tem cuidado. Tenha calma. Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque a justiça é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Qual é outro instrumento que Deus utiliza na sua obra? A pá. Sim. Em primeiro lugar, cordel, vara, cano. Segundo lugar, prumo. Terceiro, martelo. Quarto, espada. Quinto, uma pá. Irmãos, há tanta sujeira que precisa ser tirada que você não tem ideia. Mas o Senhor tem na mão a pá. Olha o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Todos os dias você está vendo quantos escândalos surgindo. Que é isso? Por trás disso há uma ação demoníaca, sim, para escandalizar a igreja, descredibilizar o povo de Deus, mas também tem uma permissão de Deus. O Senhor está permitindo que a sua igreja seja limpa, o seu povo tenha mais cuidado, para que Deus faça o que Ele quer fazer no meio do seu povo. Você lembra de Josué 3 e 5? Santificai o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Olha o que está em Mateus capítulo 3, versículo 12. Está escrito aqui: em sua mão tem a pá, e limpará sua ele. O que era ele? Era um terreno onde eles batiam a semente, onde a palha era tirada, e o trigo ou a semente era recolhida para ser posta no celeiro. Nós estamos nesse mundo e ninguém sabe quem é quem, mas na hora da aflição a palha voa toda, só fica o que tem consistência, a semente. É essa que vai ser guardada no celeiro. A Bíblia diz: ele tem em sua mão a pá,
ele recolherá do celeiro o seu trigo, mas ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Sexto lugar, ele tem também em sua mão o machado. Tem coisa que o cordel, a vara e a cana não resolvem. O prumo não é o bastante. O martelo não é necessário. A espada também não. A pá. Mas tem coisa que já está tão enraizada que só vai se for no machado. Acredite, o machado está posto à raiz. Olha o que dizem em Mateus 3:10. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A sétima ferramenta, olha, eu pensei que não daria tempo. A sétima ferramenta está aí, uma foice. Daniel, Oséias, Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3 e o versículo 13. Olha o que está escrito. 3:13 de Joel. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Escute, a seara está madura, a foice será lançada. Você quer saber como é que é essa foice? Amoladíssima. Olha aí em Apocalipse, capítulo 14. De Apocalipse, versículos de número 14, é a última leitura. Atente bem, nós encerramos aqui. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem estava um. Esse é diferenciado, semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão tinha uma foice afiada ou aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Olha o que ele clamava: lança a tua foice e colhe ou cega, tira o que precisa ser tirado. E já a vida, a hora de cegar, de colher, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre uma nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi colhida, cegada, tirada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. 18. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vide da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Versículo 19 diz: e o anjo meteu a sua foice, e a terra vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da eira de Deus. Amigo que está aqui, que está distanciado da presença do Senhor, saiba, sobre a sua vida está um cordel, uma vara e uma cana de medir. A todos nós que servimos a Deus e estamos em sua casa, o Senhor tem posto um prumo na nossa vida espiritual e está nos analisando. Se for encontrado falhas, Ele precisará de um martelo para tirar os excessos, aquilo que precisa. Isso pode doer. Se não for o bastante, Ele utilizará de espada para cortar aquilo que está passando e que não serve. Ele ajuntará com a pá tudo aquilo
que está atrapalhando ou sendo embargo na nossa vida espiritual. Se alguma coisa está difícil de se retirar, inclusive nós achamos que é impossível nós servir a Deus sem esses empecilhos, Deus tem um machado, ele já está posto na raiz daquele que enraizou, e ele vai arrancar. Se ele tiver um propósito para realizar a nossa vida, ele fará. A foice do Senhor está afiada. Quantos entendem? Aliás, não é preciso entender, nem eu estou entendendo, mas uma coisa é certa, é palavra de Deus. Mas quantos ouviram essa palavra? Diga amém. Guarde essa palavra, ela é para nós e ela tem um significado breve. Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Estão todos bem? Fique de pé, em nome de Jesus. Amanhã é um grande culto, Rua 4, no Bairro Augusto Luna, na casa do irmão Eider. Estaremos lá para glorificarmos ao santo nome do Senhor. Pastor Antônio do Carmo ora ao Senhor, pastor Zaqueu Fernandes, e pede as bênçãos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, meu Deus eterno, pela tua palavra, meu Deus eterno, pela tua bondade para com as nossas vidas. Que esta palavra, Deus eterno, esteja em nosso coração, Pai, porque sabemos que é palavra de vida, é palavra de orientação, ó Pai, é palavra de edificação. Que esta palavra, meu Deus eterno, venha nos orientar todos os dias, Pai, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. E tudo quanto não há, meu Pai, em nós que não te agrada, meu Deus eterno, que o Senhor venha atrapalhar de uma forma para que o teu nome venha ser glorificado através da nossa vida. Meu Deus, a nossa vida é tua, nós somos teu. Faz o teu querer para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome, para que em tudo o Senhor seja engrandecido na vida da tua igreja, na vida do teu povo. A ti nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja. Nós confirmamos dizendo amém. A paz do Senhor a todos.